Pois bem, nós estamos vendo sobre a Torá. O que é a Torá? Algumas coisas é preciso entender, ou algumas coisas, a necessidade é grande em saber como conteúdo, para você não ficar apenas com aquilo, quando você fala assim, Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Isso é uma resposta correta? Para quem é cristão, ele vai falar que é uma resposta correta, porque Torá, num sentido amplo e bem esvaziado, ela é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Mas para um cristão isso aí já fica suficiente, porque qualquer coisa que você fale daí para frente, ele não vai compreender, tá? Agora, para você falar, para quem está acostumado com a doutrina judaica, você falar Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, já não é uma resposta suficiente, porque a Torá, ela não é só os 5 primeiros livros da Bíblia, esta é a Torá escrita, e você tem a Torá oral. Fora do povo judeu, não se tem costume de estudar Torá oral. Mesmo dentro do judaísmo, você vai encontrar professores, rabinos, quem vai explicar, eles vão colocar assim, objeções naquilo que um Bnei Noach pode estudar e aquilo que ele não pode estudar. Tem gente que vai falar assim, olha, Torá oral, o Bnei Noach não pode estudar. Kabbalah, uns vão falar, o Bnei Noach não pode estudar. Agora, o que é importante saber é que não é somente aquela letra que está ali. Por quê? Porque antes que houvesse a Torá escrita, a Torá já tinha sido vivida pelos antepassados, os antecessores de Moisés, tá? Então, como que isso era possível? Por que é possível? Então tem que se entender que a Torá, ela, além disso, ela é um código de ética, tá? Na prática, depois que você começa a entender o que é a Torá, seja o escrito, seja o oral e o casamento dessas duas, você vai compreender que a Torá, ela é uma escada que liga os céus do eterno com a terra. E as pessoas, para fazerem uma ligação com Deus, necessariamente ela tem que fazer pela Torá. Não é e também a Torá, é necessariamente a Torá, porque é ela que vai revelar para o homem o degrau, cada degrau que ele vai subir, tá? Por outro lado, na nossa vida religiosa de antigamente, quando um era cristão, outro era espírita, outro era budista, outro era alguma coisa, vai perceber que muitos ensinos e muitas crenças que você trouxe lá também estão dentro do judaísmo. Você fala, mas como que pode? Não é nem questão que a gente acreditava que eles tivessem roubado, emprestado, não é nem isso. Esse conhecimento, ele faz parte do todo, no mundo todo, porque o homem sempre quis buscar a Deus. Você tem uma linha de conhecimento psicológico que vai tentar falar que o homem, ele quer explicar as coisas. A Torá explica as coisas. Por que eles não estudam a Torá para ver qual é a explicação? Porque eles teriam que ficar sujeitos. E os homens, ou no caso o homem como gênero de raça, ele não gosta de ficar sujeito, ele quer ter sempre as respostas. Quando o homem não tem resposta, ele precisa criar.
E a religião é uma criação do homem em relação a Deus para trazer respostas que ele não sabia como explicar as coisas. Mas a Torá, ela explica, querendo o homem saber ou não, está ali. Por outro lado, ali você vai ter também nível de conhecimento de Torá. Por isso, você tem a regra de interpretação. Você deve guardar a palavra pardes, que é pomar. Você tem o nível peshat, que é o literal, que é aquilo que não vai fugir do que o texto diz. Então, a Torá está dizendo nessa paraxá atual: e foram os dias de Sará 127 anos. Você não vai ter como fugir no nível Peshat, você vai ter uma explicação que ela viveu 127 anos. Que anos é esse? Quantos anos você tem hoje? 53, 60, 80, 15? Assim como você tem 15 e tem vivido esses 15, ela viveu 127. Como Abraão, ao morrer, ele estava com 175 anos. Então esse é um nível Peshat, é uma explicação literal daquilo que o texto está dizendo, aquilo que você tem em mãos. Depois você tem um nível que é o Remes. Uns vão dizer segredo, analogia. O outro, qual é o outro? Pardes, Drash. É uma homilética aqui já, né? Quando você faz uma associação, enquanto um é a analogia, tá? Como é que é a palavra lá no Novo Testamento? Usa muito parábolas, né? Drash, você vai ter uma relação mais profunda, você já vai entender que outros textos vão esclarecer as coisas. Aí, dependendo do nível de conhecimento, a pessoa pode abrir um leque muito grande para o ensino. Mas, por outro lado, quando chega no quarto nível, que é conhecido também como Kabbalah, agora você fala assim: a Kabbalah que você estuda aí, por acaso, essa Kabbalah que você estuda por aí, ela é um nível de interpretação de Torá? Não, por quê? Porque a grande maioria dessas pessoas que estão estudando Kabbalah, elas não conhecem o que é a Torá. Então, ela não pode ser uma Kabbalah que é o nível Sod. Não é. Agora, quando que a Kabbalah é um nível Sod? Quando a pessoa tem um nível profundo de conhecimento. E ela então, dentro de um texto, ela vai conseguir extrair muitos ensinos. O ensino profundo, ele vai poder fazer uso de gemátria, ele vai fazer uso de assuntos que, como é conhecido, é místico. Entra muito no misticismo. Esse livro aqui que a gente está acompanhando, os primeiros escritos do livro A Ética do Sinai, é o que traz para você uma noção do que é Torá. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele dá um exemplo muito legal em relação ao carvão. O carvão, simplesmente ele começa dizendo aqui: se você tem 1 tonelada de carvão, no nível Peshat, o que é 1 tonelada de carvão? 1000 quilos do carvão, aquele só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que está bem lá no comecinho. Deixa eu diminuir o... Eu acho que vale a pena até dar uma lida.
para poder entender. Embora é meio complicado também, porque ele vai colocando um nível de profundidade bastante grande. Bom, se eu não achar... Bom, eu vou falando aqui de memória, grosso modo então. Então eu já disse que o carvão, por enquanto, o tanto de quilo é aquilo mesmo. Depois, o segundo tópico, que seria o remes, ele vai fazer menção assim, quando você associa que o carvão, ele é feito... vem da própria vegetação das montanhas que foram submersas, por exemplo, tá? O homem é dose, né? A gente quer falar e procurar e não consegue. Aí o nível mais profundo, ele coloca, você pega um físico, que ele olha para o carvão, ele consegue fazer uma análise tão profunda que ele vai falar esmiuçando num sentido de um estudo de física. Então não dá para comparar aquele que vê simplesmente o carvão comum que se conhece para um nível profundo daquele. Então essa relação de profundidade que ele vai tentar explicar aqui. Não cheguei lá ainda. Tá. Então a gente já entendeu que aí no meio evangélico, como que você aprendia a interpretação de texto? Também tem meios de se interpretar texto? Você vê que a interpretação de texto, nós aí, não é tão fácil também, porque as brigas que se tem aí é por interpretação de texto. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Tanto é que o que mais reprova em concurso e vestibular hoje é o quê? Interpretação de texto. Tá? Você pensa assim, nossa, fazer uma prova de interpretação de texto em português é tudo de bom. Você vai lá responder 10 questões, é provável que você acerte 2. Por quê? Porque nem sempre na interpretação do texto a resposta está no texto. Muitas perguntas de interpretação de texto, ela está subentendida, ou seja, como o pessoal gosta de falar, estão nas entrelinhas. E saber interpretar as entrelinhas faz toda a diferença, tá? Quem vem de igreja evangélica está acostumado com determinados tipos de pastores, muito inteligentes, muitos bons pregadores, que a pregação dele é justamente fazendo uso disso, de uma leitura das entrelinhas que a Bíblia então coloca. Mas a Torá, portanto, você tem que entender, ela é escrita e oral. Para o judeu recebeu uma Torá escrita e a parte oral. O que chegou a nós, como cristãos que fomos no passado, jamais chegou para nós uma versão oral. Muitos nem sabem o que é isso. Você até já deve ter ouvido falar assim, Talmud. Talmud, ele é a Torá oral. Tudo que está no Talmud não é a Torá oral. A Torá oral, de fato, é a Mishnah. Mas a Mishnah, ela ganhou nova abordagem dos sábios, que deu a Guemará. E a Guemará teve mais interpretações dos sábios, que aí deu origem ao Talmud. Então o Talmud, ele tem ali a Mishnah, que você vai ter os comentários, que vai gerar um segundo livro, portanto, que é a Guemará. E a Guemará, os comentários da Guemará gera o Talmud, entendeu? Então o Talmud é o mais amplo, mas se você quiser realmente saber, a Torá oral, você vai ficar lá com aquilo que é a Mishnah, tá certo? É fácil
conhecer Mishnah? Não, não é fácil. Por isso que é dito que aqueles que não são de fato judeus não devem estudar a Torá oral. Agora, vamos dar um exemplo do tratado de Brahot, que é bênçãos. Olha o capítulo 1, como começa. Isso é Talmud, é Torá oral. Tratado Brahot. Veja como é uma discussão. Aqui começa a falar sobre o Shema. Então começa: desde que momento pode ser recitado o Shema? Ouve Israel. Pela tarde? Desde o momento em que os sacerdotes entram para comer da oferenda até o final da primeira vigília. Esta é a opinião do Rabi Eliezer. Porém, os sábios dizem que se pode recitar até a meia-noite. Rabban Gamliel afirma que se pode recitar até a saída do crepúsculo. Ocorreu uma vez que, voltando seus filhos de uma festa, lhe disseram: não temos recitado o Shema, ouve Israel. Se todavia não há saído a aurora, estão obrigados a recitar. Porém, não só nesse caso, senão em todos os que os sábios têm dito até a meia-noite. A obrigação subsiste até a saída da aurora. A cremação e dos membros do animal sacrificado tem de fazer-se até a saída da aurora. De tudo que há de comer-se no dia, subsiste a obrigação até a saída da aurora. Se é assim, por que disseram os sábios até meia-noite? Vocês estão percebendo que é uma conversa entre sábios? Um vai falar, pode ser até a aurora. O outro vai dizer, não, ele tem que ser até a primeira vigília. O outro vai dizer, não, tem que ser até meia-noite, para apartar o homem do pecado. Vou continuar aqui um pouquinho mais. Meia matai corim et shema be'arvit. Desde que momento pode ser recitado o Shema? Pela tarde? Como este tratado se ocupa das leis e das bênçãos e orações, o Tanaíta começa com a leitura do Shema, que é um preceito da Torá, como está escrito: e falarás dela estando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e levantar-se. Devarim 6, versículo 7. Do versículo se aprende que tem que ler o Shema 2 vezes por dia, à noite e na manhã. Interessante é que o tratado começa com a pergunta: qual o momento pode ser recitado o Shema? Sem antes explicar em que consiste o Shema, mencionando que está composto por 3 parágrafos. Shema Israel, que é Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Verraiá im Shamoa, e sucederá que, Devarim, capítulo 11, do versículo 13 ao 21, e o parágrafo de Tzitzit Bamidbar, no capítulo 15, do 37 ao 41. Parece ser que o Tanaíta pensou que todos conheciam o conceito da leitura do Shema, de todas maneiras. A pergunta é interessante e serve como ponto de referência para o começo do tratado. Mais um pouquinho. Meshá Shehakohani Nirnassim Lechol Betrumatan Adsof Hashmura Harishona. Desde o momento em que os Kohanim, os sacerdotes, entram para comer da oferenda terumá, que recebem das primícias dos frutos, uma vez separadas as colheitas,
Os bikurim, as primícias, se apartava a terumá, palavra composta trimeá, 2%, quantidade que aproximadamente recebia o Kohen, o sacerdote, conforme Devarim 18:4. Esta resposta não fixa um tempo determinado para comer a terumá, porém a conecta com as leis referente à pureza e impureza. Uma das condições fixadas para que os Kohanim possam comer a terumá era que, quando a comam, deveriam estar puros. Se o sacerdote a ingerir estando impuro, receberão castigo de morte, conforme Levítico 22:3. Por isso, os sacerdotes que estavam em estado de impureza se purificavam mediante a imersão no mikve. Esperavam até o anoitecer, quando começava um novo dia, quando podiam já comer da terumá. Capítulo 22:67 de Levítico. O tempo exato permitido para comer a terumá, a oferenda, era a saída das estrelas, quando se viam já umas quantas estrelas no céu. Olhando da forma que está dizendo aqui, pergunto para vocês, é fácil estudar Talmud? E você vê que eles estão discutindo um assunto que a pessoa já tem que saber dele naquilo que está escrito. Entendeu? Então a Torá oral, ela é muito importante para quê? Para explicar o escrito. A pergunta que eu faço, por que as pessoas de religiões diversas têm dificuldade em compreender o Velho Testamento? Qual é a grande dificuldade? A dificuldade é que eles não têm acesso à Torá oral. E mesmo que eles tenham acesso, como se tem hoje em sites, você encontra sites que você consegue ler isso que eu estou lendo aqui para você. Aqui está em espanhol, tá? O Talmud não está traduzido em muitas línguas, mas ele tem no espanhol, ele tem em francês, ele tem em alemão, ele tem em inglês, e está começando em português agora. Tem o tratado de Sukkot, tem o tratado de Brahot, e tem mais um terceiro. Está começando aqui para o português. Mas o que adianta uma pessoa, um cristão, seja ele católico, evangélico, ele vai ler essas coisas e não vai conseguir conexão. Por quê? Porque os assuntos do judaísmo, lembro que eu disse na primeira aula, é uma árvore. O fruto, para você colher o fruto só existe enquanto ele está fixado na árvore, porque a vida dele vem da árvore, o fruto vem da árvore. É isso que eu pedi para que vocês guardassem, fazendo aquela conexão de que os legumes, verduras, eles produzem de uma forma. A árvore frutífera já é totalmente diferente, tá? E o judaísmo, ele está literalmente conectado, associado à árvore. Por quê? Basta lembrar, historicamente falando, 722, o que aconteceu nesse ano 722, antes da Era Comum? Ou seja, no tempo que é antes de Cristo, tá? Quando você pensa numa escala judaica, você não fala antes de Cristo, você fala antes da Era Comum, AEC, tá? E você não fala depois de Cristo, você fala Era Comum. Então, antes da Era Comum, 722, o que aconteceu? O povo estava afastado da Torá? Estava. O fato de estar afastado da Torá já era uma consequência do ensino de Moisés? Era. Então, na Torá se tem profecia? Tem. Por isso que tem que entender que, quando se fala Torá, num sentido, ela pode estar significando todo o Tanar, ou seja, a Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento inteiro. Tem um momento que ele vai estar falando Torá, vai estar
dizendo ali que se faz referência apenas o Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio. Então, nesse sentido, o que aconteceu lá no livro dos Reis, lá em Samuel, que está narrando lá, já é um desdobramento daquilo que a Torá narrou, que o próprio Moisés havia falado para o povo, as regras que a Torá estava estabelecendo para que se tivesse um rei. Estava dizendo também regras de comportamento? Sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu sair aqui da parte do... Agora eu tirei até onde eu ia falar para vocês hoje. Um minutinho só. Bom, então vamos repetir aí. Você já sabe, interpretação de Torá é o pomar, é 4 níveis de interpretação. A Torá, ela é escrita e a Torá oral. Uma coisa que é dito, e que não sei quantos de vocês sabiam, é que também há uma diferenciação muito grande aqui. Então diz assim, a Torá, ela foi transmitida do Sinai e não no Sinai. Isso aqui foi uma diferença grande. Então é dito assim, em termos de geografia, eles estão ensinando que quando Deus fala com Moisés, famoso texto da sarça ardente, Moisés, ele se mostra um homem, ele acha que ele está muito incapacitado. Então Deus está falando as coisas com ele e ele acha que jamais ele seria aquele nível de homem, tá? E Deus, para tentar reanimá-lo, fala assim para ele, que ele deveria fazer e que ele seria bem sucedido e que ele iria prestar culto ao Eterno naquele monte. Tá? Então o que significa nesse sentido é que ele iria voltar ali. E de fato, quando ele volta, de onde ele recebeu a Torá? Justamente do Monte Sinai. Quando se pensa o Monte Sinai, ele não era um dos mais altos, tanto é, não sei se você já viu reportagem desses canais históricos, eles apontam o monte, mas as montanhas são muito parecidas. Ninguém consegue precisar qual daqueles é o monte. Em Israel tinha montes bem maiores do que aquele. Então a questão que Deus está falando aí é que a Torá, ela é comparada igual o fundo do mar. O fundo do mar, ele é igual em todo lugar? Não, por quê? Porque tem lugares que o fundo do mar, a água está submergindo montanhas. Então a gente vê aí, quando você está andando, tem praia, que você está andando, né? De repente, você pisa no lugar, a água está aqui, ó, em você. De repente você dá mais 2 passos e é como se tivesse caído num buraco. Afundou. Já não dá pé. Aí você anda mais um pouquinho ali, já deu pé de novo. Essa associação, eles ensinam que é o cumprimento daquele texto, que a terra está cheia do conhecimento de Deus. Em que sentido? O homem tem o ego. Quanto mais ego a pessoa tem, menos Torá ele consegue absorver. Quanto menos ego a pessoa tem, mais Torá ele consegue absorver. Então, o nível de conhecimento em Torá, ele vai ser individualizado.
justamente pelo tipo de pessoa que você é. Se você é alguém que conseguiu esvaziar-se de si mesmo, você vai conseguir atingir um nível de Torá mais profundo. Porque esse nível de Torá mais profundo é as diversas relações em profundidade que se faz. Quem está muito cheio de si, ele vai falar, eu já conheço isso. E aí ele vai parar naquele nível. Conta-se que Josué, como é dito, que ele sempre estava ao lado de Moisés, e ele estava sendo treinado para ser o sucessor. Quando Moisés estava para morrer, ele mandou chamar o Josué e perguntou para ele: você precisa de alguma explicação sobre a Torá? Então ele diz assim: não, tudo que eu já estudei com você, eu sei tudo por completo. E aí isso não caiu bem para o mundo espiritual. E naquele momento muitos assuntos ele esqueceu. Por que está dizendo uma ressalva desse tipo? Porque por mais que você estude Torá tua vida inteirinha, você não pode ter essa soberba de dizer, não precisa me explicar mais nada, eu já sei tudo. E naquele momento ele não quis ouvir novas explicações. Ele disse, eu já sei o suficiente. E nunca as pessoas sabem o suficiente. Uma outra coisa interessante que nós não sabíamos, isso eu afirmo para você que nós não sabíamos, é que a Torá, ela não é em realidade apenas este livro que foi dado para a gente, nem a oral e nem a escrita, porque é dito que quando o Eterno traz e revela a Torá para Moisés, a Torá, ela era infinita. Ela se tornou a Torá de Moisés porque foi o tanto que ele conseguiu, depois de ele estudar junto ali com o Eterno, o tanto que ele conseguiu assimilar e compreender é a Torá que foi dada. E ainda para isso, você sabe que houve a discussão, entre os anjos. Aqui acho que está fácil. Isso, aqui eu anotei do lado, está fácil achar. Então diz assim, olha, o Talmud relata que quando Moisés ascendeu para receber a Torá, os anjos se opuseram a que a Torá fosse entregue a um mortal, ou seja, os anjos não queriam que a Torá fosse dada a um homem na terra. Dizem, é um tesouro precioso, sempre guardado contigo, os anjos falando para o Eterno. E tu desejarias dá-lo a criaturas de carne e osso? Mas Moisés tinha uma resposta esmagadora. Os 10 mandamentos mencionam que o Todo-Poderoso libertou seu povo da escravidão do Egito. Os anjos nunca foram escravos lá. Os mandamentos estabeleceram o Shabat como dia de descanso. Vocês, anjos, por acaso trabalham? Perguntou Moisés. Para que necessitam descansar? Os mandamentos decretam, honrarás a teu pai e a tua mãe, continuou Moisés. Acaso vocês têm paz? E os demais mandamentos ele assinalou, destinavam-se claramente àqueles com inclinações e paixões malignas. Os anjos tiveram de concordar. Mas por que os anjos iriam querer a Torá? O desejo deles era ensinar a Torá ao mundo. Os sábios dizem que quando uma criança está no útero materno, um anjo ensina toda a Torá, que ela esquece quando nasce. Mas por que os anjos são professores tão mal sucedidos? Pela mesma razão apresentada por Moisés. Se você não come e nem bebe, como irá ensinar as leis alimentares de Kashrut? Se você nunca tiver experimentado o amor dos pais, como transmitirá a apreciação de nossa obrigação de honrar os pais?
Como você pode transmitir aos outros aquilo que você próprio nunca experimentou? Isso é o que eles estavam discutindo. Outra coisa, a Torá também ela está associada com a parte jurídica do judaísmo, que é as leis, a lei judaica, que está codificada no Shulchan Aruch. E uma abreviação do Shulchan Aruch é o Kitzur Shulchan Aruch, que é as leis. Estas leis, nós estamos sujeitos a ela naquilo que serve para nós, poderemos estarmos sujeitos. Agora, tem um monte de coisa lá que é uma lei específica para um povo específico. Você tem que lembrar que nós não somos convertidos ao judaísmo. Nós somos pessoas que adotamos o Deus do judaísmo, ou seja, a Torá. A Torá é a mesma forma como os judeus estão ligados ao Eterno. Por isso que na primeira aula nós falamos como fundamento. Qual é o primeiro fundamento que a gente transmitiu a você? Que o judeu, ele não precisa de intermediário, porque é a Torá que faz uma conexão direta entre ele e Deus. Quando você vem para o judaísmo mediante Torá, você que não é judeu, que teve uma educação religiosa, você vai ter que se esvaziar desse conhecimento. Senão, você vai chegar no judaísmo querendo adotar intermediário. E sendo que Deus do judaísmo, pela Torá, ele não precisa de intermediário. A conexão, ela é direta. Tá? Agora, como que é feita essa conexão? Aqui que eu queria lembrar, porque ele faz uma associação, mas vamos falar no que eu estava dizendo, que eu não terminei, né? Que a questão de ser ela foi transmitida do monte e não no Monte Sinai. Quando fala do Monte Sinai, significa justamente o que eu tinha explicado há pouco. O conteúdo era infinito, mas foi colocado um limite, tá? Então é conforme a capacidade que a pessoa tem, é o tanto que ela vai absorver. É colocado um limite. E o limite, nesse caso, foi pessoal. É o tanto que ele conseguiu absorver e o tanto que ele conseguiu ensinar. Tá certo? Agora, e as pessoas que também vivenciaram o Torá antes de Moisés, quando não tinha a Torá escrita nem a Torá oral? Aí você vai falar, sim, aí eles estão no caso que eles estudavam a Torá, mas a Torá não estava codificada em livro. Então, como que era essa Torá que eles estudavam? Quando você ouve um termo que Jacó vivia em tendas, isso significa que Jacó era estudante de Torá, estudava numa yeshivá. É assim que se entende. Nível de interpretação da própria Torá. Nós já comentamos enquanto estávamos estudando o Pirkei Avot, quando Davi tinha pedido para o general dele fazer algo, e ele tinha dito assim, que ele ia matar todos os homens. E Davi se assustou e disse, mas como você vai fazer isso? Aí ele disse, baseado no estudo de Torá. E aí ele se assustou ainda mais. Por quê? Naquele dia, quando a gente explicou isso para vocês, trouxemos novamente a lembrança aqueles dois famosos, Sadoc e, como que é o nome do outro? O Sadoc gerou a seita dos saduceus, e eu não lembro o nome do outro, não lembro. O que eles tiveram em comum? Numa aula de interpretação de Torá,
quando eles estavam falando, o professor estava explicando em relação a quê? Que você não deve cumprir as mitzvot do Eterno pensando em recompensa, porque na verdade não existe recompensa. Agora, se eu falar para você isso que eu estou dizendo, não existe recompensa, isso é verdade? Claro que existe recompensa. 2 mandamentos, eles são cadastrados aqui como recompensa. Quais são eles? Os únicos 2 é o que? Aquele que honrar pai e mãe, o que é dado de direito a ele? Longevidade de dias. A mesma coisa é para aquele que pega o passarinho no ninho e tem que enxotar a mãe primeiro, não pode pegar perto da mãe, junto. Este que faz isso, ele também cumpre o mandamento e também é acrescido longevidade de dias. E a relação que se faz um e outro veja como a Torá, ela não está fundamentada numa questão de cabeça, raciocínio lógico, porque não teria sentido que, você vai falar, é injusto. Quantas vezes aquele mesmo morando no meio do mato na época agrícola, quantos deles iriam encontrar este caso dos passarinhos? E uma vez encontrando, é uma missão fácil? Sim. Agora, você vivendo do lado de pai e mãe 70 anos da tua vida, e você honrar pai e mãe durante 70 anos, é um mandamento difícil? É um mandamento difícil. Então veja que não ele faz questão de não deixar uma associação de facilitador. Por quê? Porque o homem iria fazer o quê? Selecionar os mandamentos que dessem a ele vantagem, e ele iria cumprir somente aquilo que lhe desse vantagem. E não é isso que o Eterno quer. O que o Eterno quer? Que você modifique a tua vida. Eu não sei se você parou para pensar que todos nós, antes de conhecermos o judaísmo, muitos já passaram por doutrina espírita. A doutrina espírita, num dado momento, ela fala semelhante a que o judaísmo fala, tá? Que o homem está na terra para uma missão, tá? E no espiritismo eles gostam de estabelecer o aperfeiçoamento do espírito da pessoa. No judaísmo você também tem o aperfeiçoamento da sua vida, e você vai viver esse aperfeiçoamento conforme você aprende a se sujeitar aos mandamentos do Eterno. Mas quando fala assim, sujeitar aos mandamentos do Eterno, cuidado para você não pensar como o cristão pensou, que Torá é lei, e que lei significa você simplesmente estar debaixo de mandamentos, sabendo que na Torá, ela contém os 613 mandamentos, mas ela não é os 613 mandamentos. Você tem os 613 mandamentos como lei, não é verdade? Mas esses 613 estão espalhados na Torá. Nesse sentido, de Gênesis até Deuteronômio, você tem os 613 mandamentos, mas não é só. Tem muitas outras orientações que vai transformar o teu caráter. Ele vai fazer com que você olhe, estudando esses tempos atrás aí sobre gestão de pessoas, que é um tema, né? Que cai muito em concurso isso agora. E você vê gestão de pessoas numa empresa. Você tem que analisar lá uma empresa, quando a visão dela tem que ser uma visão de futuro. Mas a missão dela é aquilo que ela é e como ela necessita ser reconhecida. Aqui pega o seguinte: qual é a tua missão na Terra? Por isso que eu citei lá o Espiritismo. O Espiritismo, ele vai ensinar os seus
que a missão da pessoa é evoluir, tá? Nesse sentido bem amplo, todo mundo precisa usar a sua vida, a estada aqui nessa terra, para que ela cresça. E olha que coisa interessante que é colocado aqui. Quando cita que antes da Torá, como era o mundo? É aqui que a gente pensa, né? Porque a nossa dificuldade, a gente é muito assim, eu falo mão, você pensa na mão, vem logo na minha mão. Quando eu falo assim, dedo, você imagina rápido o dedo. E quando eu falo movimentos dos dedos, aí cada um vai imaginar uma coisa. É a mesma coisa, como é que você vive a sua vida dentro da tua casa? É como se eu falasse agora, movimento de mãos, significando qual é o movimento que você vive dentro da tua casa. Cada um aqui tem um jeito. E esse jeito que cada um desenvolveu, ele só desenvolveu por causa da experiência que ele tem. E essa experiência que ele tem pode não ter nada conectado com a Torá. É um comportamento que se aprendeu. E para mostrar isso, eles usam aqui o exemplo que o homem sem Torá, ele aprende a sua vida baseado na experiência do que existe na natureza. Então ele cita a formiga, cita o gato, o galo e acho que tem mais um que eu não lembro. Quando ele fala da formiga, ele está dizendo que o homem aprende com a formiga honestidade, porque a formiga ela é honesta, ela não rouba uma das outras. Portanto, o PT jamais seria formiga nesse sentido, né? Aliás, eles não roubam entre eles, eles roubam dos outros. E nesse sentido eles seriam formiga. Por quê? Porque nessa análise, quando fala a formiga, ela não rouba entre elas. Mas quando se pensa assim, como é que ela adquire? Então eles explicam, a formiga é como um parasita, ela está sobre. Então ela está roubando de algum lugar. Está dando para entender isso? Por que está usando o exemplo de formiga? A formiga, ela, depois que ela já pegou, que eles como povo, como formigueiro lá em geral, quando ele já foi lá e já se apropriou, depois que ele se apropriou, qual é o caráter que eles têm? De não roubar entre eles. Então, daqui está mostrando, veja que o homem, ele segue este mesmo caminho. Exemplo, né? Porque falou da formiga, provavelmente ninguém pensou em exemplos, né? Mas o exemplo que é colocado é assim: quando um ditador ele faz uma promessa para alguém, vai lá naquele povo, domina aquele povo, depois que ele se apropriou de algo que não era dele, quando aquilo já está no poder dele, aí ele vai fazer apelo para os direitos humanos, por exemplo, ONU, que vai organizar tudo, e vai pedir proteção. E nesse momento que eles pedem proteção, eles já mudam o perfil deles, aí eles são bonzinhos. Mas até eles serem esses bonzinhos, o que eles fizeram? Roubaram, destruíram, mataram, tá? Então esse é um perfil que o homem na terra, sem ele ser doutrinado pela Torá, é o comportamento que os homens na terra usam. Se fosse fazer uma história como a gente aprende lá na escola, você pega o homem no tempo das cavernas, você pega o homem naquele sentido bruto, aquele tipo de homem, ele caberia hoje na sociedade que nós temos hoje? É aceitável você receber uma nação ou você ir no seu semelhante e receber a paulada?
Quando você fica sabendo que por mais que um drogado foi morto lá na boca do crime, a paulada ou a pedrada, isso ainda choca as pessoas. Por quê? Como que eles associam esse comportamento? Um comportamento animal. Então a Torá, nesse sentido, ela vem para tirar esse instinto animal do homem, que está enraizado com aquilo que é terra, com as coisas existentes, para que ele passe a ter um perfil de comportamento em que ele, no comportamento dele, esteja alinhado com aquilo que é Deus. Aqui, para ele chegar nesse comportamento, ele vai ter a direção que Deus coloca, que são os 603 mandamentos. Dentro destes mandamentos, sem que ele pense, quando ele faz uma ação daquela, sem que ele saiba, aquela ação está trabalhando dentro do homem interior dele, para que ele mude. É por isso que você vê que em toda religião, sempre que uma pessoa, você pega um bandido que era bem maldoso, que já matou um monte de gente, aí você ouve um testemunho dele, olha, ele foi para uma igreja evangélica, ele fala que ele mudou? Fala. As pessoas percebem a mudança? Percebem. O que aconteceu? Aconteceu que ele está simplesmente se adequando a este lugar onde ele está. Ou seja, ele está sendo influenciado pelo meio que ele está vivendo. Tá? É um bandido líder de alguma facção. Ele vai conseguir manter o posto dele de bandido líder dentro da facção, sendo o homem bonzinho do evangelho, o homem bonzinho do rabinato, o homem bonzinho do budismo? Não. Entendeu? Então, novamente, o ambiente está gerando comportamento. Agora, o que a Torá faz? Ela estabelece normas que não são da terra. E outra coisa, como os anjos, eles ensinaram a Torá para todos aqueles que vêm à terra, não é somente para o judeu. Então significa que todas as pessoas, em um pedaço da vida dela, ela vai estar fazendo coisas boas e coisas más. O controle da vida do ser humano é que ele tenha controle sobre as inclinações para o mal. Mas nós já falamos numa aula aqui também, que também é preciso ter cuidado com o conceito, que inclinação para o mal, você não deve pensar na tradição que a gente veio do catolicismo ou do evangélico, que inclinação para o mal é igual a pecado. Porque se você colocar Yetzer Hará, inclinação para o mal, igual ao pecado, então significa que você tem que se afastar totalmente disso. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a tua vida acaba. Por isso que foi dado aquele exemplo, na época de Esdras, os sábios. Por que na época de Esdras? O que estava acontecendo nessa época? Não é época de exílio? O Gabriel me fez essa pergunta hoje: por que o exílio do judaísmo? O que se pode aprender com isso? Uma das coisas está aqui nesse relato. Então, neste tempo de Esdras, eles estavam lá, proibidos de estudar Torá. Então eles tinham que criar mecanismo para poder estudar Torá. Você pode perceber que os judeus sempre foram punidos na história deles. A primeira coisa que querem tirar deles é o estudo de Torá. Por quê? Porque se você tirar a Torá do judeu, você acabou com uma nação, acabou com um povo. Se você tirar a Torá da tua vida, você pode ser inteligente em muitas coisas, mas como povo de Deus, você acabou. Uma pessoa cristã, ela consegue viver sem Cristo? É pegadinha. Consegue. Ela consegue ser boa sem falar de Cristo? Consegue. Por quê? Porque tudo que tem de bom aqui do chamado Cristo está relacionado com o comportamento de Torá.
Então você vive bem sem Cristo. Mas você vive bem sem Deus? Aí volta naquilo que eu estava dizendo. Você já parou para pensar que muitas pessoas, você tem que pensar em muitas pessoas mesmo. O que as pessoas, como que elas se relacionam com este mundo? O que é o normal? Você nasceu, aí você, para quem tem algum parente que pode ficar com o bebê fica talvez o primeiro, segundo ano em casa. No segundo ano para terceiro ano, já leva para a creche, não é? Por que leva para a creche? Porque a sociedade, ela te educou que a criança tem que começar o ensino dela na creche. Mãe, eu ia para a creche? Já tinha creche naquela época? A Lu ia para a creche? Mas você concorda que teve época que não existia o parquinho? Então, quando fala que a criança precisa do parquinho, você vai questionar, mas com certeza houve um dia que não teve parquinho. Então é possível uma criança, esse comportamento que com 3 anos de idade no máximo, você leva a criança para a creche, para o parquinho, para ensinar essas coisas, é tido na nossa sociedade como algo fundamental à saúde da criança, não é isso? Se você pensar dessa forma, agora isso por acaso é verdade? Isso é algo social, é uma convenção. Você acreditou que se você não levar teu filho para a creche, ele vai ter problema emocional, tá? E agora, se você não leva uma criança para a creche, ela vai ser um ser humano diferente? Então a influência, a forma como eles aprendem, tá? Essa questão de educação é muito legal você ver essa comparação, porque lá no meu tempo, talvez mais no tempo da Ivete, porque ela é mais velha, muito mais, então era diferente, tá? Não, na minha época tinha o pré-primário. Quem mais aí passou pelo pré-primário? Eu não passei. Ué, como não? Tá vendo? Cumpriu o que eu estou falando. Os teus pais não te levaram. Não me levaram. Eu fui direto no primeiro ano. Então, é porque no nosso colégio, o pré-primário, ele já fazia parte da grade. Hoje o que a gente chama de creche, a creche tem o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano de creche, não é? O terceiro ano da creche seria o pré-primário lá da nossa época. Só que a creche hoje ela é num lugar e a escola do ensino fundamental é um outro lugar. Na época da Isa, era que nem a minha época. O pré-primário, ele estava junto da escola, era no mesmo prédio, já era a escola. Então, quando o pai ia matricular um aluno na escola, ele matriculava na escola, mas a primeira parte da escola era o pré-primário. Depois vinha o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Entendeu? Nessa linha de escola, do pré-primário para o primeiro ano, há um trauma para a criança. Da quarta série para a quinta série, há um trauma para a criança. Da oitava série para o primeiro ano colegial, há um trauma para o aluno. E do terceiro ano colegial para o primeiro ano da faculdade, também há um trauma. Então, todas essas fases de mudança geram um conflito na pessoa. Por quê? Porque vai exigir dela um comportamento que ela vai ter que se adaptar, que ela não tinha. Qual é um dos principais de colégio para faculdade?
No colégio, o professor te dá tudo mastigadinho, ele vai lá no quadro, escreve, e você só copia. Você vai para a faculdade com essa mentalidade, só que você chega lá, o professor faz apenas a chamada. Uma diferença aí, se você quiser levantar para ir no banheiro, você não precisa pedir. Lá na escola, você tinha todo aquele ritual, levanta a mão, professor, posso me retirar para ir no banheiro? Aí se ele fala assim, não, daqui a pouco você vai. Tem lugar que estabelece senha, né? Só pode sair 2 por vez. E na faculdade, se quiser sair 3, 4, 5 ao mesmo tempo, ele sai, não pede para o professor. Se ele está na porta da sala, o professor entra para começar a aula, o professor começa a aula sem pedir para que eles entrem. Então eles tratam as pessoas, eles querem que essas pessoas amadureçam. Elas precisam aprender a ter responsabilidade. Elas precisam saber que elas estão ali para receber uma instrução, né? E todos que estão numa faculdade recebem instrução? Não. Por que não? Porque você vê o tanto de mal profissional em todas as áreas, né? O fato de uma pessoa estar dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de uma sinagoga, dentro da classe religiosa dela, vai fazer dela uma pessoa melhor? Não. Agora, se ela quiser receber a instrução, ela já vai ser um ser humano diferenciado em qualquer desses lugares que ele entrar. Agora, estes lugares vai falar de Deus de forma diferente. Todos vão dizer, falamos de Deus, mas você vai chegar a um departamento de Deus. Porque eu quero que você aprenda que todos nós temos um referencial de Deus dentro de nós. E que você pode desenvolver esse referencial de Deus sem ser ajudado por pessoas. Só que seria pedir demais para uma pessoa, porque nós estamos acostumados, crescer um pouquinho, tem que ir para a escola, na escola tem que ter aquele comportamento. Então foi ensinado. Eu comentei com vocês um texto que eu vi de uma pessoa, fizeram uma brincadeira com ela e ela acabou escrevendo um texto e publicou esse texto. Ela era jornalista, é jornalista. E eu tenho uma dificuldade com palavras de inglês, olha, como é que fala aí? Coach, hein? É isso? Coach. Se eu falar errado, é isso que eu quis dizer, tá? Isso. Hoje, a moda para mostrar que você é uma pessoa que está alinhada ao desenvolvimento atual, você contrata o coach para te ensinar a estudar. Outros vai contratar o coach para desenvolver, para namorar, para conquistar pessoas. Outro vai ser o coach na tua vida para te ensinar a fazer redação. O outro para te ensinar não sei o que, e assim vai. E aí, essa mulher foi muito feliz na forma como ela colocou. Ela vem fazendo um conjunto de ideias, mostrando que aquilo que hoje o mundo globalizado está falando que o coach é algo muito bom para a pessoa, na visão dela, como ela explica, está mostrando o quanto você está sendo criança. Porque na idade que você tem, já é esperado de você que você saiba estudar. Você não tem que contratar uma pessoa para te ensinar a estudar. Que você já saiba conquistar um homem para você se casar. Você não tem que contratar alguém. Que o fulano que estudou numa faculdade e tal, que ele já saiba aperfeiçoar o estudo dele, sem que ele precise contratar alguém para ser o administrador dele. Então veja, a pessoa hoje, ela quer ser tão empavonada, né? É o pavão que cresce dentro dela.
tão assim de falar, olha, eu posso, eu tenho um professor, o meu coach, falando, nossa, olha, agora eu vou aprender. Só que isso, na verdade, está mostrando para ela o quanto ela não desenvolveu de fato como pessoa. Esse tipo de coisa que eu estou falando, associa agora com o Torá. As pessoas precisam de religião para conduzir elas a Deus. A religião, ela não tem um vínculo direto com Deus, porque ela não recebeu aquilo que dá a ela uma conexão direta com Deus. Ela não recebeu a Torá. O único povo na terra que recebeu a Torá foi o judeu. Por isso que o judeu tem conexão direta com Deus. Quando se procura a religião para a gente buscar ter conexão com Deus, cada uma vai te ensinar um perfil, um modo de desenvolver esse lado espiritual que todos têm para desenvolver. Só que como eles precisam, para chegar a Deus, ele vai precisar de intermediário. Aí cada uma vai criar. O cristianismo criou o Cristo, o budismo vai criar tal coisa, o espiritismo vai criar as entidades, o catolicismo tem as imagens, os santos, e cada coisa tem muito, todos eles vão apontar para um tipo de ensino. Agora, podemos chamar todos esses religiosos, ou essas religiões, como um coach? Do jeito que eu estou falando, você não poderia chamar eles de coach? Eles precisam te ensinar sobre Deus? Então você tem algo dentro de você que você consegue conectar a Deus. Você não precisa de coach. Só que as pessoas, aí eu disse lá no começo, que elas vêm à Terra com uma missão. E elas passam a vida inteira delas sem saber o que elas vieram fazer aqui. Tem um conto de sábios que diz assim: as pessoas que não são judeus, olha que interessante isso. Eu li hoje, mas eu não lembro o nome dos sábios. É uma injustiça da minha parte, porque a própria Torá pede que você dê honra. Então aquele que falou, você tem que citar a fonte. É um rabino, nossa, eu não lembro o nome dele. Então ele diz que na experiência dele aconteceu assim: o gentio, ele trabalha para comer. Por quê? Então é dito lá que quando, se eu não me engano, Esaú, quando Jacó fez aquele, como é que chama o negocinho verde lá? As lentilhas, que na verdade não é verde, é vermelho. A nossa aqui que a gente vê como verde. Isso. Então, quando ele fez aquele prato, Esaú diz lá o Midrash, que Esaú, ele simplesmente abriu a boca e pediu: despeja tudo na minha boca, numa porção só. Ou seja, o gentio, ele vive para encher o seu estômago. Por quê? Porque o prazer dele é desfrutar dos prazeres que estão nesta terra. A vida dele é para isso. Ou seja, qual é a missão dele? Não tem missão. Se é só comer. Agora o judeu é diferente. O judeu, ele tem regra até para comer, que é cachudo. Ele não come carne com leite, ele não come a carne de porco, ele não come um monte de coisa, determinados tipos de peixe, é tudo separado, não é? Você já sabe disso. Então, por que ele faz isso? Para que ele
cumpra os mandamentos do Eterno. E para que ele cumpre os mandamentos do Eterno? Para receber mérito. E para que ele quer receber mérito? Para que ele tenha um bom lugar no mundo vindouro, Olam Rabá. Então, todo judeu tem lugar no Olam Rabá. Então, a função dele aqui, em termos de comida, ele come não para encher o estômago, ele come para preparar um lugar para ele no mundo vindouro. O não judeu, ele come simplesmente para ter prazer de degustar a comida. Deu para perceber? Então, para a gente encerrar aqui, já está acabando a pilha aqui. Então é assim, a pessoa, quando ela confunde, não é que ela confunde, aí volta aquele exemplo que eu dei. Você teve um filho, conseguiu ter alguém que cuide dele do primeiro e segundo ano, você não vai mandar para a creche, você vai ficar com dó. Mas no terceiro ano, alguma coisa te diz, não, agora ele tem que ir, porque se você não coloca ele, você vai ser diferente dos demais. Então você vai na onda, colocou na escolinha. Daí para frente da escolinha, vai passar lá pro quinto ano, sexto ano e vai seguindo, não é assim? Você vai jogando. Antigamente, para ter filho, você casava. Hoje, o pessoal tem filho antes de casamento, tem filho antes, durante e depois do casamento. A pessoa trabalha, nem sempre ela tem uma profissão só, porque às vezes um trabalho só não dá. Ela tem que trabalhar numa coisa, fazer bico numa outra coisa, para viver, né? Vai dando os pulos dela. Qual é a missão dela? Para que ela existe? A pessoa dorme para no outro dia ter força para trabalhar. Aí ela quer trabalhar para receber o salário, para comprar comida para sustentar a família. Bem grosso modo, é assim, no sentido mais simples possível. Então ela entra numa mesmice que a vida dela é igual à vida do povo todo. Aí ela não se dá conta de como é ser pai ou ser mãe, de como é ser filho, de como é ser amigo, de quando é que você se entregou demais a uma profissão. Tem até, na minha época, eu fiz a psicologia, eu nunca ouvi dizer de síndrome de burnout. Fui ouvir isso pouco tempo atrás. Aí você vê a descrição, ora, esse tipo de coisa que está estudando neste nome, é coisa que a gente já estudou lá atrás com outro nome. Mudou o nome. Alguém criou alguma coisa, mas aí vem a síndrome do chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Então pegou uma mesma enfermidade lá, trocou o nome, colocou alguma coisinha e virou, e a pessoa ficou famosa com o nome dela. E aí, para que você vive? Qual é o sentido da tua vida? Ah, eu sou mãe, sou pai. Tá, você desfrutou os teus filhos? Não. Então você não é pai. Ah, eu sou engenheiro, não sei o que. Você tem desfrutado dessa engenharia? Não, apenas trabalho. Falhou de novo. Aí a pessoa começa a ver que, claro que essa pessoa vai ficar doente. Né? Vai ficar doente, por quê? Porque ela só está fazendo e nem sabe por quê. Aí vai chegar uma hora que o corpo vai explodir. A pessoa vai ter que parar, a pessoa vai ter que ter aquele chacoalhão para falar para ela: escuta, você antes de ser um ser natural, antes de ser um ser materializado, quem dá vida a essa matéria é o espírito. Numa linguagem normal eles vão falar espírito, na linguagem judaica é a alma do homem. Então muitos que estão aqui, a grande maioria só vive no corpo, para o corpo, e a vida não é o corpo. A vida é o relacionamento que este corpo físico, corpo emocional
e corpo espiritual no sentido de Neshama, que está conectado com Deus. Uma pessoa que está nesta terra, mas ela não aprende a conectar-se com Deus, não está vivendo. Se ela está vivendo só para Deus, mas ela está, como nós somos educados errado no tempo de evangelho, porque a gente virou as costas para piscina, para mar, para mata, para ecoturismo, para que mais? Para tudo, para teatro, cinema, shopping, para viver o quê? Viver recluso uma vida espiritual? Está errado, porque o homem, ele é material, ele é emocional e ele é com a alma. A alma do homem Neshama que tem que dar vida para o emocional, e essa mesma alma é que tem que dar vida para o corpo. Quando ela está dando a vida, e isso ela recebe de onde? De Deus. Como vem isso? Pelo conhecimento de Torá. Então Deus está diretamente ligado com o homem. Então vamos lá por analogia. É um facho de luz de Deus que vem e ilumina a Neshama do homem. Essa luz da Neshama vai iluminar um pouco da parte emocional do homem. Quando este homem não se relaciona emocionalmente, então essa emoção do homem está aceso ou está apagado? Está apagado. Quantas pessoas que você conhece por aí que não tem vida emocionalmente? Para ela está tudo bom, não tem expressão. Por falar em expressão, dá um presente para mim, eu desafio você a trazer um presente para mim. Aí você vai analisar a minha expressão. Eu fico que nem um bobo, recebo presente, eu não sei o que fazer, eu não sei demonstrar a minha alegria, a minha felicidade. Isso é errado? Com certeza é errado. Agora, por qualquer coisinha, a pessoa faz aquela festa igual o cachorrinho. Bastou a gente chegar em casa, ele roda, ele corre, ele roda o sofá, ele vai atrás da porta, ele pula, ele lambe, Gente, precisa tudo isso. Mas é tão pouco que ele pode dar, né? Que naquele momento que ele pode dar aquilo, então ele quer dar tudo. Nós temos a oportunidade para dar pausado e sempre. Aí a pessoa não aprende isso. Percebe por que existe a doença na terra? Porque Deus ilumina uma pessoa em sua alma Neshama, e essa alma Neshama que vai conduzir a vida da pessoa. Ela passa a informação, mas se a pessoa não recebe no emocional, não recebe no corpo, quanto mais só no corpo ela se relaciona, mais distante das coisas espirituais ela fica. O que você vai querer cobrar de uma pessoa dessa? A tendência é ela viver a vida dela para ela, naquilo que ela acha bom. E vai chegar uma hora que o corpo vai reclamar. Aí a pessoa começa a ter crise de desmaio, a pessoa começa a misturar os pensamentos, da loucura, e dá um monte de coisa. Aí vem depressão, vem um monte de coisa. Para quê? Para a pessoa parar e falar, peraí, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Aqueles que quase morrem, famosa experiência de quase morte, quando eles voltam a viver de novo, eles não procuram usar a vida de uma forma diferente? Quando uma pessoa tem um câncer ou qualquer outra doença terminal, ele também, quando é livre daquilo, ele não procura ver a vida de uma forma diferente? O que a Torá propõe para a gente é, nessa intimidade com Deus, é ela modelar e reorganizar a nossa vida, porque você acha que está organizado, e a Torá vem para organizar. Só que ela vai organizar em Neshama, e a Neshama que passa por Ruach, e a Neshama que passa por Nefesh. É assim que vai reorganizando. Aí você pensa assim,
Significa que todo judeu, porque o judeu estuda Talmud, porque o judeu estuda Torá, porque o judeu já tem conexão direta com Deus, porque o judeu já tem Olam Rabá, significa que todo judeu tem essa expressão de felicidade completa? Não. Tem judeu que é ladrão? Tem. Que é safado? Tem. Que é pedófilo? Tem. Tem judeu que não conhece Deus? Tem. Mas ele escolheu não dar vazão àquelas coisas. Agora, Deus deixou um lugar aí dentro de todas as pessoas na terra para ter uma conexão com Ele? Deixou. Só que nós somos influenciados e educados que para ir a Deus, você não sabe. Você tem que ir por alguém. E aí os espertalhões. Quem nunca consultou uma senhorinha lá no bairro para ler mão, para dar passe, para falar alguma coisa da vida? Entendeu? Percebe que você está sempre debaixo da autoridade de alguém? O judeu está debaixo da autoridade do rabino. O rabino não tem que ser intermediário entre ele e Deus. A pessoa tem que estar ligada diretamente. Tá? Então, se você olhar para a Torá, eu vou ler a Torá na minha casa, só a Torá, a parte escrita que eu tenho na minha casa, não tem Talmud, e se tem eu vou ler um monte de coisa lá que eu não sei. Concordo com você. Mas um monte de coisa que você vai ler naquela Torá básica, a Torá Sefer, com aquela Torá capa azul, comece a ler aquela Torá, veja o que está escrito embaixo, nota de rodapé, vai aprendendo o que você puder aprender a ler. O que vai acontecer? Você vai começar, se você ler história simplesmente por história, tua vida não vai mudar. Mas se você lê aquela história e começa a perceber a conexão que Deus está relacionando e tendo com aquelas pessoas, a tua vida começa a mudar. É um nível básico, simples, daquilo que está escrito, mas a tua vida já muda. Agora eu quero um nível mais profundo. Aí você começa a estudar outro tipo de interpretação dessa Torá. Aí que é coisa mais profunda, você vai para um outro nível da Torá, até que você chegue no nível mais profundo que tem, que é Sod, que é Kabbalah. Mas quando fala Kabbalah, pensa que é qualquer desses livros que vende por aí. Não é. É aquela Kabbalah que foi aprofundado por aquilo que é Torá. As pessoas estão estudando Kabbalah de qualquer forma, sem ter conhecimento de Torá. Vai funcionar? Funciona até um ponto. E por outro ponto, não vai funcionar. Porque em pouco tempo a pessoa vai perder o sentido. Ela vai confundir. Quem sou eu? Onde estou? O que eu vim fazer nesta terra? Cadê o meu filho? Cadê a minha esposa? Uma crítica da semana passada é que quando Abraão desceu ao Egito, quando ele desceu para outro lugar, o que ele pediu para que a mulher dele falasse que os dois eram irmãos. Lembram disso? A crítica que faz é porque ele diz assim: olha, eles vão ver a tua beleza. Aí os sábios perguntam, mas ele não tinha noção da mulher bela que ele tinha? Aquilo estava tão ali com ele, fazendo parte dele, que ele nunca parou para perceber mesmo. E você já percebeu que a gente vive com a mulher ou com o filho, e chega um tempo que o filho faz parte de você, você faz parte do filho, e nenhum dos dois tem conexão mais? Você tem mãe? Tem. Mãe, você tem filho? Tenho. E ninguém mais vê aquela conexão. Por quê? Porque a gente só fica representando o papel e não para poder viver aquele momento. Aí a mãe morre. Aí o filho vai lá e chora. Mas passa uma semana, nem lembra da mãe mais.
E aquele que fica lembrando da mãe, né? Você tem até 1 ano, é considerado um tempo aceitável que você sofra a morte. Passou de 1 ano, já vai partir para a doença. E tem gente que não se desliga mais. Está vendo onde estão os problemas? Então a crítica a Abraão foi justamente essa. Ele nunca viu que a esposa era uma grande mulher? Claro que ele viu. Mas naquele momento abriram-se os olhos e ele teve noção que mulher esplendorosa estava do lado dele. É assim que a gente precisa ver aqui uns aos outros. Será que eu sei o quanto que o Nequinho pode ser meu amigo? Será que eu sei as tuas qualidades? Ou nós somos desconhecidos? Será que precisa acontecer alguma coisa para que eu e você tenhamos parte num crescimento desse? Será que você, Jéssica, mãe, filho, aqui é a sogra, ela fala, você era meu melhor amigo, você casou com a minha filha, perdi um amigo. Aí quem está de fora pensa assim, nossa, que bênção, hein? Você tem lá o fulano da igreja que pode te orientar a hora que você quiser. Aí ela pode falar assim para você, garanto que você tem muito mais tempo com ele do que eu. Não é assim? Isso é viver? Por isso que a gente fica doente. E por isso que a Torá precisa ser viva. Eu preciso ter relacionamento com ela. Porque ela vai me abrir esses olhos. Ela vai me trazer vida. Ela vai me conectar com Deus. Ela vai me ensinar como conduzir com os meus inimigos, como não odiar meus inimigos, como perdoar pessoas, como me relacionar com as coisas. Então ele é um foco completo. Porque é algo que não faz parte da terra. Mas a terra foi feita pelo monte da Torá. Por isso que devemos estarmos todos conectados com ela, tá? Posso parar, né? Ou já deveria ter parado.